Terça-feira, dia 12 de janeiro, momento de vivermos juntos o Evangelho do dia. Agradeço muito sua presença sempre e digo a você, é um grande privilégio estarmos ao redor da Palavra de Deus, sermos discípulos de Jesus Cristo por meio da audição da Palavra. A fé vem pela pregação e Jesus fala palavras de vida eterna. Vamos então ao Evangelho que Ele preparou para nós em Marcos, capítulo 1, versículos de 21b a 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que é isto? Um ensinamento dado com autoridade. Então vemos aqui que Jesus chama os discípulos e agora eles começam a caminhar com ele. Ele é o mestre, porque fala com a autoridade que vem de Deus. Então a primeira coisa que nos chama a atenção é que todos nós nos devemos fazer discípulos. Discípulo é aquele que aprende com o mestre. Jesus é o único mestre. Mesmo os que depois ensinarão, deverão antes se tornar discípulos. Ninguém pode ser alguém que ensina, a não ser que tenha sido o primeiro discípulo do mestre. Ninguém pode falar das coisas de Deus se antes não foi discípulo, se não é permanentemente discípulo de Jesus. Um só é o vosso mestre e Senhor, ele dirá depois. Ele é o nosso mestre. E a gente está vendo aqui um episódio que vai mostrar a sua autoridade desde o início. Marcos, no seu evangelho, quer ressaltar isso, a autoridade de Jesus. Ele fala com autoridade, as pessoas ficavam maravilhadas. De onde vem essa autoridade? Ela vem do próprio Pai. Jesus não fala como os mestres da lei que vão repetindo o que ouviram uns dos outros. Ele vem com uma novidade completamente maravilhosa, porque ele fala palavras que ouviu do Pai e o Pai lhe conferiu a autoridade, muito diferente então de tudo que já tinham ouvido. Nós ouviremos depois o próprio Jesus dizer isto: "Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo." Jesus tem autoridade de corrigir os próprios grandes nomes, como Moisés, o legislador, que eles tinham em máxima qualidade e importância, não é? Porque ele tem a autoridade do próprio Deus. E tem autoridade não só sobre os outros profetas, legisladores, mas tem autoridade principalmente sobre o espírito maligno, que pensa poder falar com algum tipo de poder. O poder do maligno perto de Jesus é nada, e ele tem que se curvar e obedecer. O homem estava possuído por um espírito maligno que falava por meio dele. Jesus manda que ele se cale, mesmo quando ele reconhece que Jesus é o Santo de Deus, é o Messias. Cala-te e sai desse homem. Não permitirá que essas falsas vozes venham falar, instruir e muito menos querer falar sobre ele. Calem-se essas vozes, calem-se todas as vozes diante da voz única que é Jesus, a palavra eterna que veio nos falar com sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Há que se cavar sempre mais profundamente nessa mina inesgotável, como vai nos lembrar São João da Cruz.
Por isso, cada evangelho que ouvimos não é uma mera repetição, é sempre uma eterna novidade, porque não tem fim esta sabedoria que ali se encontra, porque é o próprio Jesus, a palavra de Deus entre nós. Aquele homem, então, a partir da autoridade de Jesus, fica livre. Quem é esse? Que ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Meus irmãos, então é preciso nos colocarmos agora diante dessa autoridade. Discípulos que aprendem do Mestre que fala como ninguém jamais falou. Que nenhum outro queira nos falar, que nenhum outro seja colocado no mesmo nível de Jesus. Pretensão humana. Não se pode relativizar a palavra de Jesus ou o próprio Jesus colocando no mesmo patamar de outros supostos mestres. Ninguém nunca falou e nem falará como este homem divino, Jesus Cristo. Oremos. Deus nosso Pai, vos agradecemos por estarmos ouvindo Jesus Cristo, que nos fala palavras de salvação, de vida plena, palavras que ensinam de verdade. Nós queremos dar o nosso sim, a nossa adesão, mais uma vez, a esse único Mestre a quem nós queremos seguir de coração. Deus, muito obrigado. Nós queremos manifestar que Ele é o único Mestre e Senhor e que fora dele não há palavras capazes de salvar. Ajuda-nos, no entanto, a obedecê-la sempre, obedecer essa palavra, nos tornando verdadeiros discípulos. Pelo mesmo Cristo vos pedimos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser.